Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Qual será o time titular do Santos para 2025? Mas atenção, só vale jogadores do atual elenco e jogadores que devem voltar por empréstimo. Então essa é a brincadeira, tá? Eu sei que em algumas posições o Santos precisa ir ao mercado, mas a brincadeira é essa, então eu quero saber o seu time titular aqui embaixo com essas regrinhas. Fechado? Bom, vamos começar então com Gabriel Brazão. Gabriel Brazão, que vai sim disputar a titularidade, até mesmo quando o João Paulo voltar a ficar à disposição, que deve ser lá para fevereiro, quem sabe março, mas é um goleiro que eu senti mais confiança do que desconfiança ao longo deste ano. Bem verdade que o começo do Gabriel Brazão no Santos teve bastante desconfiança, até por minha parte, confesso, mas depois ele foi adquirindo essa confiança e fazendo bons jogos, fazendo defesas importantes. Teve um momento ali também, depois da estreia pelo Santos, que ele também cai de desempenho, mas a gente sabe que infelizmente ele passou por problemas sérios familiares, então dá para entender. Então no gol seria Gabriel Brazão. E aí vamos começar com o setor defensivo do Santos. Só para deixar claro, tá? Esse time que eu vou montar aqui é um 4-3-3. Lateral direita, JP Sherman. Não entendi porque Carille terminou o ano com o Sherman não sendo titular. Ora colocava Rainer, até mesmo Rodrigo Ferreira, e o Sherman não era titular absoluto com ele, mas gosto bastante desse jogador. Acho que inclusive com o Pedro Caixinha ele pode sim crescer o seu futebol. Então torço para que JP Sherman consiga também ser lapidado ainda mais por Pedro Caixinha. Na zaga, Jair e Lua Pérez. Jair, por enquanto, ainda não foi vendido, mas é bom a gente deixar essa questão do Jair bem clara, né? A gente sabe que é um dos jogadores que estão mais cobiçados para deixar o Santos, tanto por troca por outros atletas, como também pela questão financeira, mas por enquanto Jair não foi vendido. Então, Jair, meu titular da zaga ao lado de Lua Pérez. Gosto bastante do Lua Pérez, acho que tem tudo para formar uma dupla de zaga interessante com o Jair. E caso também o Jair saia do Santos, você também vai ter o Gil. Se você já está assistindo esse vídeo, né, você sabe que o Gil renovou o seu contrato com o Santos. O Gil, em um primeiro momento, eu não vejo como titular. Mas, caso seja necessário jogar ao lado do Lua Pérez, acho que é uma zaga interessante. Apesar de ter algumas questões do Gil sobre intensidade, sobre conseguir se recompor em alguns jogos, em algumas situações, ainda mais com o estilo de jogo do Caixinha, tem algumas ressalvas a fazer em relação a isso, mas tecnicamente o Gil é um bom zagueiro. E na esquerda, ele, Souza. E acho que o estilo de jogo de Pedro Caixinha se encaixa com Souza. Ele gosta de explorar essa lateral do campo, né? Tanto os laterais em si, como também pontas. Então, o Souza eu acho que pode ter essa importância. Uma coisa que o Souza faz muito bem, que a gente também pode observar em alguns times do Caixinha, é o lateral ir para o meio campo também. Né? Então, gosto bastante do Souza, acho que a característica dele se encaixa com o novo treinador do Santos. Volantes, por enquanto, nós temos o Pituca e o João Schmidt confirmados para 2025, apesar de João Schmidt ter algumas sondagens do Brasil e também de fora, mas eu acho que é uma dupla de volantes ok. Meio campo, é o único que eu coloquei com um grande ponto de interrogação. Por quê? Por quê? Juliano, em termos de intensidade e o que a gente espera de Pedro Caixinha, eu acho que não combina. Não combina, e eu sempre falo aqui que, para mim, o meio-campo de um time, ele é o coração. Então, você precisa ter esse coração bem forte, tanto defensivamente como ofensivamente. E não enxergo no Juliano esse jogador. Como a gente está fazendo essa brincadeira aqui, só de jogadores do atual elenco e que podem voltar de empréstimo, vou deixar com esse pontinho de interrogação, tá? Vou deixar esse ponto de interrogação, já que o Serginho também não tá no Santos. Talvez o Miguelito, vai? Talvez o Miguelito? Vou colocar o Miguelito aí. Vou colocar o Miguelito porque pode ser meia.
Acabei de mudar isso. Então, Miguelito no meio campo. Vai, vamos colocar. Ou Soteldo no meio campo. Por quê? Aí a gente já passa pro ataque. Se você colocar o Soteldo no meio campo, você pode colocar o Miguelito aberto pela direita e o Guilherme pela esquerda e o Morelos centralizado. Com os jogadores que nós temos, porque eu quero lembrar aqui, tá, gente? Não é meu time dos sonhos, não. Mas é o time da nossa brincadeira aqui com o que nós temos até o presente momento, sem anúncios de jogadores. Então, acho que o Soteldo pode jogar mais centralizado, como ele faz na seleção da Venezuela, e para essa questão de contra-ataque, né, jogar em velocidade, visando sempre o ataque, pode ser interessante essa estratégia. O Miguelito mais aberto pela direita, como um ponta, Guilherme lá do outro lado, né, o lado esquerdo, e o Morelos centralizado. O Morelos, a gente sempre vem falando sobre isso, que é um jogador que jogou com o Pedro Caixinha lá na Escócia, no Rangers. Ele teve uma boa média de gols sob o comando do Caixinha, que gosta bastante do atacante colombiano. E a tendência é que o Morelos volte, porque o salário dele hoje, ele é pago por um valor é pago pelo Santos, outro valor é pelo Atlético Nacional. E em 2025 esse valor vai dobrar. E aí, será que o Atlético Nacional vai continuar bancando o Morelos? Ou vai aumentar o valor que pagaria pelo Morelos? Será que o Santos, com um positivo do Caixinha, não vai querer ter o Morelos? Enfim, por isso que eu acho que o Morelos tem grande chance, sim, de vestir a camisa do Santos. E o Soteldo é a mesma coisa. Até agora, que estou gravando esse vídeo, não tem nenhuma proposta, nenhuma negociação avançada pelo Soteldo. E por você ter que ir ao mercado, gastar muito dinheiro para ter um jogador da característica do Soteldo, que pode jogar mais aberto, que pode jogar até mesmo mais centralizado, como ele faz em alguns momentos também na seleção da Venezuela, acho que é um jogador que o Santos não vai abrir mão tão fácil assim, a não ser, é claro, que venha com alguma grande proposta de algum outro clube. Mas essa brincadeira para a gente até entender também, né, como está o elenco do Santos. Repito que o Santos deve sim apresentar nos próximos dias jogadores, e aí quando o Santos começar a contratar, estiver perto ali do início do Campeonato Paulista, a gente repete esse campinho de jogadores, né, se a gente vai mudar muita coisa ou não. Mas a princípio é isso. Agora, o que me preocupa, olhando para esse campo aí, esses jogadores que a gente colocou, é banco de reservas. Porque o Sherman, você tem o Aderlan que inclusive o Caixinha conhece, mas o Aderlan deve demorar um tempinho para voltar a ficar à disposição. Rainer e Rodrigo Ferreira não dá. Basso não é um jogador que me passa confiança. O Escobar acho muito esforçado, mas para a Série A eu acho que tem que ter um degrauzinho a mais, mas não acho descartável, tá? O Escobar. Só não seria o meu titular, por exemplo. Meio campo, tem que ver quem que chega para o meio campo do Santos, mas precisa sim de contratações, até porque o Santos deve liberar o Sandri, deve liberar o Balieiro, não vai contar mais com o Alisson, tem que ver o que vai fazer com o Tomás Rincon. Meio campo, eu falei, é um time que precisa de muitos meias, tanto meias ofensivos, né? Tanto titular como reserva, a não ser que você, né, dá um jeitinho ali de pôr o Soteldo centralizado, mas eu particularmente prefiro o Soteldo mais aberto. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Me fala aqui nos comentários qual que é a sua prioridade que o Santos precisa contratar. Quero saber a sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve no canal, que é sempre muito importante. Grande beijo para vocês.